Pessoal, tudo bem? Outro dia bom, primeiro, né? Se você chegou até aqui, logicamente você deve ter visto alguma coisa legal aí no canal, né? Tem bastante coisa aí, tem playlist a respeito de guitarra, de pedal, né? E questões filosóficas aí ligadas ao ato de tocar guitarra, né? A prática de tocar guitarra. Então, dá um joinha aí pra nós, assina o canal aí. Eu sou o Juca, né? Eu sempre tô nesse canal aqui falando a respeito de guitarra, tudo que orbita aí o mundo da guitarra. Guitarra, amplificadores, pedais e tudo que envolve, né, esse mundo aí tocar guitarra. Então hoje nós vamos falar de algumas ideias do Gilmour, né? David Gilmour, guitarrista do Pink Floyd, né? Acho que a banda Acho que a banda Pink Floyd já parou, né? Não toca mais, né? Mas enfim, o Gilmour é um entusiasta aí da Stratocaster, né? Então ele desenvolveu algumas ideias bem bacanas. E na época, esses dias nós falamos aqui a respeito do Hendrix, né? Das coisas que ele usava. Então a gente viu que ele usava um fuzz, né? Que seria o fuzz face, né? Um Octavio, né? Que é desenvolvido lá pelo Roger Mayer, lá, Octavio. Ele tinha um wah-wah da Vox, ele tinha também um Univibe e ele tinha um delay que é o Ecoplex, né, o famoso delay de fita. O Gilmour é um pouco contemporâneo do Hendrix, né, um pouquinho depois do Hendrix, mas você vê que naquela época os equipamentos também não estavam tão desenvolvidos assim como hoje. O Gilmour também usou tudo que tinha à disposição dele na época, no começo do Floyd, né? Que era mais ou menos as mesmas coisas, só que de outra marca. Ou ele usava o fuzz, em vez de ser o fuzz face do Hendrix, ele usava o Big Muff, que também é um fuzz famoso da época, né? O Big Muff. E ele usava o wah-wah Vox, né? Assim como o Hendrix. E ele usava, em vez de ele usar o Ecoplex, que era o delay que o Hendrix usava, ele usava o Binson Ecorec, que é uma câmara de eco italiana. Algumas vinham com fitas e outras vinham com discos magnéticos. Então é um disco magnético assim, tem as cabeças gravadoras e as cabeças leitoras, um pré-valvulado, muito legal. E vocês podem reparar em cima do teclado do tecladista do Floyd, que agora me fugiu o nome, tem uma máquina meio verde, meio esverdeada, meio amarela, com uma tampa de acrílico em cima. Aquilo lá é uma Binson Ecorec. Então esse era o delay que o Gilmour usava. Para dar o efeito de phaser e tal, ele usava as Leslie, né, que ele chama de dopolas, que eram as caixas Leslie que ele bolou lá para fazer o efeito Doppler, que é essa da direção do som, né? Então ele usava a Leslie mesmo, né? Então não tinha esse negócio de usar phaser e tal, isso no comecinho, né? Lógico que depois, talvez, pelo menos nos shows menores, talvez ele deveria levar outra coisa. Mas naquela época você tinha que realmente ter uma equipe para carregar aquilo do tamanho de uma máquina de lavar roupa, e ele tinha que andar com aquele negócio para lá e para cá. Então você tinha o fuzz Big Muff, você tinha o Avox e você tinha o Binson Ecorec, que é um delay, aliás, um delay maravilhoso, né? Ficou famoso também nas gravações de voz do John Lennon, né? Aquele delayzão que você escuta meio diferente, aquilo lá é um Binson Ecorec. Aquela voz, por isso que as gravações do Lennon tem aquele delay bonito que não se vê mais, né? É o Binson Ecorec, que é sensacional. É uma câmara de eco italiana. E ele tinha as dopolas, né, que eles chamavam, que seria as caixas Leslie, que tem aqueles alto-falantes, a corneta giratória e aquele alto-falante que tem aquele dispositivo giratório que fica dando aquele efeito de alteração, de direção do som, né? Então, gente, ele também desenvolveu muita coisa da Strato, porque vocês sabem que no começo da fabricação dos captadores, né, o captador de uma Fender sempre foi de 5,5 ohms,
5,5, 6 ohms a resistência dele, né? 5,5, 6, até 6,5, 7, 7,5, é mais ou menos nessa praia aí. O que acontece? No começo, quando fabricava os captadores, não havia assim um padrão assim tão rígido como há hoje, né? Então saía captador de 5,5, de 6, 6,5, tinha uma folga aí que eles davam, né? Então era mais ou menos assim, 5,5, 5,8, 6, 6,2, 6, alguma coisa. Então o que acontece? O que o pessoal fazia? Como as cordas da ponte elas vibram menos, elas têm um campo menor de vibração, eles colocavam os captadores mais fortes na ponte, porque não tem uma amplitude de vibração como tem o captador do braço. Então o pessoal media e acabavam colocando os captadores mais fortes na ponte. E o Gilmour sacou isso aí, ele começou a colocar, né? Como ele fez até hoje. Robin Trower também fez muito isso aí. Então colocava o mais fraco, o mais forte e um mais forte. O Robin Trower, até hoje ele coloca um captador de uma 50, numa reedição de uma 50, que é mais fraquinho aqui. Depois aqui uma reedição de uma 60 e alguma coisa. E aqui um mais fortão. Sempre por ano, né? De guitarra. Com o passar do tempo eles foram ficando mais forte um pouquinho, não sei qual é a ideia da Fender, que a 50 realmente tem um som bem magrinho, né? Aí eles acho que resolveram enrolar um pouco mais para dar um pouco mais de punch no captador. Mas o pessoal daquela época, muito curioso, já começou a perceber que um captador não era bem igual ao outro, então eles já começaram a colocar os mais fortes na ponte. Então isso aí começou como um erro de fabricação, né? Lá atrás, que os captadores o pessoal não ligava muito para isso, não contava muitas voltas, ia enrolando lá mais ou menos do jeito que eles achavam e não havia assim um padrão tão rígido quanto é hoje. E o pessoal acabou colocando os captadores mais fortes na ponta. Isso virou um costume, né? Hoje é normal, Você pega toda a guitarra, ela vem com o captador da ponta com uma saída mais forte. É legal porque propicia um monte de coisa, mas isso principalmente ocorre porque na ponte a corda não vibra tanto quanto no braço. Então você é obrigado a colocar um captador um pouco mais forte na ponte. Isso acabou virando um padrão, né? E depois o Gilmour logicamente, ele foi evoluindo, né? Evoluiu muito, né? Ele usa até os buffers valvulados. E aí, depois nos anos 80 já virou uma febre, né? Que acho que nem ele não sabe nem o que ele usava, tanta coisa que ele usava, né? Vai que desde buffer valvulado, controladores do Bob Bradshaw e aquele monte de pedal, eles não ficam sempre ligados em linha. Quando ele pisa no controlador, ele aciona, o sinal da guitarra passa só pelos pedais que já estão pré-selecionados. Então eles ficam ligados lá à disposição, né? Ficam lá ligados, todos à disposição nesse controlador. E quando ele aciona aquele botão, ele desativa, ele já tem um programa ali, né? Pré-selecionado, que ele ativa, o sinal só vai passar no conjunto de pedais que ele selecionou para fazer aquele som específico, desativando os outros, né? Então, isso é o engenheiro de plantão dele aí, que é o Bob Bradshaw, né? Que fazia, se eu não me engano, é o Bob Bradshaw que fazia os controladores dele e os racks e tal. Então, gente, é assim... eu estou tentando passar aqui algumas ideias aí do Gilmour, né? Que ele desenvolveu e acabaram virando o padrão aí, né? Padrão e referência para muita gente de som, né? De sons de solo, sons de delay, sons de guitarra limpa, né? Assim como o Hendrix, como o Gilmour, são gente que estabeleceu algumas referências, algum critério que muita gente acabou perseguindo depois, né? E principalmente no uso da Strato, da Tele. E o Gilmour usava também uma Gibson com P90, né? Então é assim, tá? Então hoje foi só aí a respeito, uma repassada muito básica aí a respeito de algumas ideias do Gilmour, né?
que a gente tenta passar aqui para você. Então seria o Big Muff, que é a maior referência dele, né? O Big Muff, o Wah-Wah Vox, câmara de eco Binson, não é? Isso lá atrás, as Leslie, né? Então você vê que o Hendrix usava Univibe e o Gilmour usava caixa Leslie, né? Você vê que todo mundo estava procurando mais ou menos uma sonoridade com recursos que tinha à disposição, né? Cada um com seu, da sua maneira. É logicamente que o Gilmour, como ele está vivo até hoje, passou os anos 80, que deu aquele boom de tecnologia, com certeza ali ele enlouqueceu, né? E pôs compressores, põe um compressor o Ibanez para fazer uma coisa, um compressor da Boss para fazer outra, usou heavy metal da Boss para gravar alguns discos, enfim, aí tem o Chandler Tube Drive também que ele usou, né, que é uma referência, que é um overdrive valvulado, que dá um som meio fuzzy assim, né, muita gente acha legal, que as pessoas falam de overdrive valvulado, mas quando eles vão ligar eles percebem que tem uma sonoridade um pouco fuzzy, o pessoal desanima um pouco, porque eles são assim mesmo, são overdrive valvulado, principalmente o Chandler é meio fuzzy, tem um somzinho meio fuzzy de fundo, mas Gilmour usou muito isso aí depois, né, e coros, enfim, phaser muito, né, continuou usando as dopolas, né, que seriam as Leslie dele, né, e os vários, com certeza ele ainda diz que ele era tão bom de mexer com as Binson que ele conseguia montar e desmontar uma Binson no escuro, né? Não, eu acredito que deve ser, porque aquilo dá muito problema. Com certeza ele tentou reproduzir o som das Binson de uma forma mais segura, para que ela não quebrasse no meio do show. Com certeza ele devia ter as Binson como referência, mas devia usar alguns delays aí que para ele conseguir tocar o show inteiro sem ter problema, né? E assim, ele explorou a sonoridade da guitarra no limite, né? Você vê que o timbre dele é de uma perfeição assim única, né? Você não vê um timbre tão bem construído assim como o dele por aí em qualquer esquina, né? Você vê que é um negócio diferente. Sem falar dos amplificadores Rivat também, né? E das caixas Wayne, que são as caixas que tem uma pegada mais grave, né? Do que as Marshall, né? As caixas Wayne tem elas têm uma vantagem maior, acho que tem uma pegada mais grave um pouco do que as Marshall, né? Peter Townshend acho que também usava Rivats com caixa Wayne, o Marshall não me lembro. Mas o Gilmour usa ainda os Rivats, né? Os amplificadores Hiwatt, Rivat, não sei como é que fala. Eu só falo de Rivat mesmo, que é o que está escrito lá, né? Mas acho que é o Hiwatt, né? Alguma coisa assim. E as caixas Wayne, né? A gente vê alguns shows do Hendrix, algumas caixas Wayne assim na lateral, como side, né? Usadas acho que para voz de side, alguma coisa assim. Ele usava para guitarra as Marshall. E o Gilmour usava as caixas Wayne para guitarra. A curiosidade é que a frequência da voz humana é mais ou menos a frequência da guitarra, né? Então, fatalmente, alguma coisa legal que fica legal para a voz, fica legal para a guitarra também. Beleza? Então isso foi aí uma pincelada muito rápida aí a respeito das ideias do David Gilmour. Beleza? Então, se gostou, dá um joinha aí, assina o canal. E vamos tentar fazer um som melhor de guitarra aí, beleza? Forte abraço, até mais, até o próximo.